Provérbios para hoje: sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Sabedoria teórica e prática. A grande pergunta quando nós abordamos este assunto de sabedoria é: quanta teoria há na prática? Via de regra, toda prática é resultante, né? É um resultado de uma teoria. Às vezes uma teoria explícita, ou às vezes implícita, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Na verdade, quando nós pensamos em algo prático, se aquilo chega ao nível da praticidade e passou pelo nível da teoria, ainda que de maneira imperceptível, seja consciente ou inconsciente, intencional ou não intencional. O que necessita de esclarecimento não é se há alguma teoria na prática, e sim quanta teoria há na prática. Uma pessoa dotada de grande conhecimento numa determinada área, por que ela não consegue, em muitos casos, ser efetiva em suas decisões? Esta é uma pergunta muito importante, até dentro do Tratado Ético de Aristóteles. Ele trabalha essa questão porque ele observa que pais que tinham uma sabedoria prática elevada, ou às vezes uma sabedoria teórica também elevada, não conseguiam ensinar seus filhos essas questões, não conseguiam fazer com que seus filhos também fossem tão sábios quanto eles. E muitos casos de pessoas dotadas de grande sabedoria, na hora de tomar uma decisão, tomavam decisões equivocadas. E essa era uma questão que ele levanta, dizendo: como pode isso? Porque natural seria que pessoas inteligentes fossem também pessoas que conseguissem tomar decisões sábias. Mas não é assim. Existe, pelo entender dele, saberes diferentes. Um saber teórico e um saber prático. E não necessariamente quem tem o saber teórico consiga transitar bem no saber prático. E muitas vezes quem tem um saber prático não necessariamente tem o mesmo saber teórico de outros que possam se destacar. Há bons engenheiros capazes de ficar enormes e vistosos prédios, né? Mas não conseguem cuidar da própria saúde ou das finanças familiares, por exemplo. Aristóteles comenta aqui sobre dois filósofos destacados. Pelo que foi dito, é evidente que a sabedoria é ciência com inteligência das coisas que são por natureza as mais valiosas. Ele chama essas coisas de coisas necessárias, ananques, que significa aquilo que não pode ser de mais de uma forma, ou seja, de uma forma só. Porém, as decisões, as coisas práticas, às vezes respeito aquelas coisas que podem ser de duas ou mais formas. Por isso não se diz, por exemplo, de Anaxágoras e Tales de Mileto, né, e outros desse tipo, que são sensatos, ou seja, são capazes de tomar boas decisões. Mas dizem que são sábios, sófos, pois os notam a ignorar o que lhes é proveitoso. Há uma lenda de que Tales entendia tanto de astronomia, mas ele tinha uma escrava que ajudava ele a vestir-se, porque volta e meia, quando ele ia vestir-se, ele colocava a roupa de baixo por cima e ele vivia tão olhando para o céu que de vez em quando encontravam-no caído num buraco, porque ele não tinha essa percepção das coisas mínimas e necessárias para a vida, mas ele tinha um conhecimento astronômico, físico, matemático impressionante. Dizem que eles conhecem coisas ímpares, como eu falei a respeito de Tales, né? Admiráveis, difíceis e prodigiosas, mas são inúteis. Então, saber quando vai haver um eclipse não te ajuda a tomar uma decisão sobre que faculdade você vai fazer, que decisões você vai tomar amanhã, qual conta você vai deixar de pagar esse mês porque o recurso não foi suficiente, qual negócio você vai fechar, que venda é melhor fazer. Essas coisas você não conseguirá saber só porque você tem um grande conhecimento físico, matemático, filosófico.
Porque ele diz, essas coisas prodigiosas são inúteis, porque não te dão condições de tomar decisões excelentes que produzirá em você satisfação e alegria. Eles não buscam os bens humanos. E aí Aristóteles faz uma dicotomia dizendo, há uma sabedoria teórica, há uma sabedoria prática. E onde está, então, o X da questão? Está aí. Aristóteles diferencia sabedoria, que eles chamam de sofia, de sensatez ou prudência, chamada frônesis. Uma pessoa pode ser sábia como Tales e Anaxágoras, sem, contudo, ser sensata e se arruinar na vida. Um excelente professor de universidade pode ser um péssimo pai e marido. Um excelente advogado pode ser uma pessoa desonesta e causar problemas a si mesmo e aos que dependem dele, sua esposa e filhos. Como se pode ver, há uma sabedoria teórica e uma sabedoria prática. Um homem com pouca instrução pode levar vantagem sobre um homem com grande instrução no aspecto prático da vida. Não se trata de conhecimento adquirido, sim de capacidade de transformar conhecimento em ação prática e convergente. Uma ação prática e convergente é aquela que resolve o problema de fato. Nesse aspecto, a literatura sapiencial hebraica se aproxima mais da concepção aristotélica do que da platônica. A teoria platônica de sabedoria tem a ver mais com o aspecto teórico do que com o prático. A sabedoria hebraica é altamente prática. A teoria, mas essa teoria está em função da prática, que se desemboca numa vida feliz e realizada. E quando nós pegamos os livros sapienciais, Jó, Provérbios e Eclesiastes, nós vemos que as instruções ali encontradas são de natureza prática, para que nós possamos viver de acordo com os valores estabelecidos por Deus e assim gozar de uma vida bem-aventurada. Esse é o objetivo da sabedoria hebraica. Não há muitas elaborações teóricas. O que se vê são reflexões a partir de observações daquilo que podemos chamar senso comum. E a partir dessas conclusões são oferecidas, conclusões que oferecem orientação segura sobre como agir com assertividade. Na literatura sapiencial hebraica, há muitas orientações sobre o uso da sabedoria e sua utilidade prática. Não se trata de um pragmatismo, de ver o que é mais útil, e sim realmente aquilo que é mais sábio, de acordo com o ensinamento do sábio. Para que serve a sabedoria prática? Nós vemos aqui que o sábio tem essa preocupação. Por que eu devo aprender sobre sabedoria prática? Não estou falando de teórica, que envolve matemática, algumas ciências, mas a sabedoria prática, que diz respeito a como eu posso tomar decisões sábias, como eu consigo discernir o que é certo, o que é errado, o que é proveitoso e o que é danoso. Primeiramente, a sabedoria prática existe para adornar o sábio, torná-lo belo, vamos assim dizer. Ouça, meu filho, diz o pai, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Para entender o temor do Senhor, essa é outra utilidade. Ele diz, se você aceitar as minhas palavras e guardar isso, você vai entender o que é temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. Então, a sabedoria prática ajuda-nos a identificar o que é temor do Senhor e achar, assim, o conhecimento de Deus. Tá? A sabedoria prática também, ela é útil para prolongar a vida. Então, você quer viver bem, quer viver muitos anos, aí está, a sabedoria prática, ela ajuda você a evitar situações que são perfeitamente evitáveis, que pode vir a culminar em sua perda da vida ou em sua morte, Filho meu, não se esqueça da minha lei, guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão seus dias e sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então, não somente uma longevidade, mas uma vida longa de prosperidade e paz. Também a sabedoria prática, ela existe para que o sábio obtenha honra e distinção. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Ela fará você ser uma pessoa distinta. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça
Ele lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Promessas maravilhosas nós encontramos aqui no livro de Provérbios, dizendo que quem busca sabedoria prática vai obter então honra e distinção. Para obter vida e ter boa saúde. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então, a sabedoria prática diz respeito à longevidade, prosperidade, paz, saúde, honra, distinção. São esses os assuntos relacionados à obtenção de uma sabedoria de natureza prática. Também serve para manter-nos sensatos e livres de equívoco no falar. Tiago pergunta, né? Quem nunca erra ao falar? O sábio, ele é uma pessoa que consegue, de uma certa forma, manter-se livre dos problemas do falar. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Também serve para manter-nos afastados da mulher ou do homem imoral e assim evitar a morte prematura. Essa é uma das preocupações do pai em relação ao filho. O pai quer evitar, o pai é o sábio, o filho é o aprendiz. O pai quer evitar que o filho se envolva com a mulher imoral. A mulher imoral aqui é a mulher adúltera, é a mulher que, não se contentando, ela busca presa fácil e o pai está preocupado que o filho não seja essa presa. Então, fique longe dessa mulher, não se aproxime da sua porta. Ela, no final, você vai gemer e a sua carne e seu corpo ficarão desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, o meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam, cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Vai passar vergonha e ainda vai ter o perigo de perder sua vida pelo esposo que está tomado de ciúmes. A utilidade da sabedoria prática é para que nós obtenhamos mais sabedoria, mais conhecimento e, consequentemente, mais felicidade. Ao homem que o agrada, Deus o recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de juntar, armazenar riquezas e entregá-las a quem o agrada. O autor de Eclesiastes diz, para ser feliz, praticar o bem e desfrutar do fruto do seu trabalho, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive, pois por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Então a sabedoria também ajuda a gente a ser feliz, praticar o bem e desfrutar aquilo que é o fruto do nosso trabalho. Para aprender a desfrutar os dias bons da vida. Acho que isso aqui é muito importante, porque se a gente vive para trabalhar, para nos acabar de tanto trabalhar e não desfrutar do trabalho que temos, isso não é sábio. Então, a decisão do sábio é equilibrar. Ele trabalha, sim, ele é diligente, porém ele sabe que é necessário que ele desfrute do bem que o seu trabalho lhe proporciona. Quanto os dias forem bons, aproveite-os bem, né? Vamos deixar para fazer aquela viagem só quando estiver bem velhinho, que a gente não consegue nem fazer uma subida, já estamos com problemas de diversas naturezas, principalmente de mobilidade. Não será um bom passeio, nós vamos gastar dinheiro e não vamos desfrutar. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tudo, tanto um quanto o outro, os dias bons e os dias maus, né? Para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Também ela serve para aprender que o crime não compensa. Então o Eclesiastes vai dizer para nós, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter uma vida longa, mas eu sei muito bem que as coisas são melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Então, dizer não adianta, a vida de crime é uma vida infeliz. O injusto jamais será feliz. Isso não está na Bíblia. O justo jamais será infeliz. Está no Tratado da República de Platão. Até um homem que não conhecia a Bíblia já tinha chegado a essa conclusão. Para aprender a aproveitar as oportunidades.
O que as suas mãos tiverem que fazer, não façam, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento e não há conhecimento nem sabedoria. Então, a sabedoria nos ensina a usar a nossa força, nossa condição física também, para aproveitar as oportunidades e fazer o que precisa ser feito no tempo certo. Também ela serve para que a gente possa aproveitar esses momentos e fazer algo que envolva plantar para depois colher. Quem observa o vento não plantará, que olha para as nuvens não colherá. Plante de manhã a sua semente, ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas serão igualmente boas. Também, para que nós entendamos que a finalidade da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora o que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Essas são as utilidades da sabedoria prática, essa sabedoria ensinada por Jó, Provérbios e Eclesiastes. Veja o que Jesus ensinou. Jesus também mostra que a sabedoria precisa ser prática, ela precisa culminar numa ação convergente. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja, Jesus está enfatizando a questão prática da vida. John Stott, um teólogo renomado, um excelente líder da igreja anglicana do século passado, ele comenta esse texto e diz, olha, veja, o homem sábio, ele cava, né? Ele constrói a sua casa sobre uma rocha. Construir sobre a rocha é algo trabalhoso, mas é algo definitivo. Dá trabalho, mas você, no momento de uma tempestade, tem certeza que sua casa vai se sustentar. Veja que ambos ouviram. A questão é o que eles fizeram depois, porque o sábio praticou, já o tolo, ele não praticou. Veja que a diferença está nos alicerces. E o alicerce aqui é a praticidade. É você viver, praticar aquilo que você já sabe. Veja que a tempestade caiu sobre as duas casas. A mesma tempestade. Agora o resultado é, aquela edificada sobre a rocha permanece. É exatamente isso. Quem pratica o que sabe, permanece fiel, firme, constante. Agora quem só ouve e não pratica, não leva a sério os conselhos da sabedoria, essa pessoa vai sofrer o dano, porque ela não terá a condição de que sua casa permaneça. Veja por fim que ele diz que os dois edificadores espirituais ouvem as mesmas palavras, mas o grande diferencial é exatamente a questão prática. A ênfase de Jesus é essa, não adianta ouvir sermões, não adianta ouvir a palavra, tem que praticar. Nós precisamos transcender o estado de mero ouvinte e chegarmos à noção de prática. Jonathan Edwards foi líder espiritual na igreja de Northampton, lá no século XVIII, e ele tinha diversos sermões, e tem uma lista de sermões que ele chama sobre as santas afeições religiosas, e a última das afeições religiosas, ele alista 10 delas, e a última que ele alista dizendo essa afeição é genuína, consiste na prática da fé. Consiste em transformar em ação aquilo que se sabe em teoria. Eu sei que Deus é santo e que Deus exige de mim santidade. Saber isso traz para mim uma responsabilidade. Eu preciso viver esta realidade. Eu preciso traduzir em prática aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Notem que ele está dizendo que a prática é que realmente vai definir quem é e quem não é um verdadeiro cristão. Isso implica para ele em 3 coisas. Primeiramente, um
comportamento e prática no mundo são universalmente conformados e dirigidos pelas regras cristãs. Em segundo lugar, o cristão verdadeiro faz da busca pelos interesses da religião seu supremo interesse, perseguindo com grande empenho e diligência. E em terceiro lugar, o cristão verdadeiro persiste nessa busca até o fim da sua vida. Ou seja, essas coisas não são para ele interesses passageiros e fugidios, eles são perenes e vitalícios. Quais são as práticas mais elevadas, mais importantes? A primeira que ele diz é a abnegada dedicação que os santos fazem de si mesmos aos interesses de Cristo e seu reino, buscar o reino em primeiro lugar. Esta é a primeira, por assim dizer, e fundamental das práticas cristãs. A segunda, que é também essencial, que se conforma às regras da fé cristã, é a persistente devoção dos santos a Cristo e aos deveres da religião cristã. Permanecer firme naquilo que entendemos ser nossa obrigação, dever cristão. E a terceira, é o genuíno interesse pelos que se encontram em visível necessidade. Tem a ver com a compaixão, tem a ver com a misericórdia, tem a ver com amar até mesmo o inimigo. Para ele, então, é importante ressaltar isso, que o critério para avaliação se a experiência religiosa é verdadeira ou não é se ela desemboca na prática daquilo que o Evangelho diz e prescreve. Oremos. Deus, que eu saiba como agir e possa, com tua ajuda, agir bem. Que a minha forma de seguir a teu Filho seja genuína e prática. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.